Olá, sejam bem-vindos. Na aula de hoje, vamos falar sobre o futuro na língua árabe. Suratul Mustaqbal. Como é que nós formamos o futuro na língua árabe? Primeiro, eu gostaria de chamar a atenção do nosso aluno de que, antes de conhecer o futuro, existe um requisito primordial, básico, um requisito essencial. Se o aluno não conseguir preencher esse requisito, não vai conseguir conjugar o verbo árabe no futuro. Primeiro, esse requisito tem que ver com a aula anterior, onde nós falamos sobre presente, conjugação verbal no presente. Nesse sentido, é preciso que o aluno que não assistiu à aula anterior recupere essa aula e depois, para que possa assistir esta aula de hoje. Essa é a minha recomendação. Então, vamos entrar ao nosso assunto. Vamos escolher um dos verbos, pode ser um verbo, portanto, de uma forma aleatória. Por exemplo, o verbo sentar, jalasa yajlisu. Então, vamos trabalhar com o verbo sentar. Portanto, jalasa, yajlisu. Jalasa yajlisu. E aqui nós temos a raiz no pretérito, no passado, e temos a raiz também no presente. Mais uma vez, importa ao aluno conhecer a raiz do verbo, no passado e no presente. Através dos harakates, fatah, kasra, dhamma, o aluno, portanto, vai conseguir, então, conjugar qualquer verbo. Ou seja, se eu for, neste caso, a colocar dentro deste verbo, ou a conjugar dentro deste verbo, eu tenho que prestar atenção duas coisas. Os prefixos e os sufixos. Aqui nós já falamos disso na aula anterior. E, em seguida, a variação dos movimentos, as semivogais ou as vogais, fatah, kasra, dhamma. Então, vão perceber de que esta variação, ela esses movimentos são invariáveis, normalmente. Se eu for a conjugar, neste caso, o passado ou o presente, já tenho aqui uma base, jalasa. Onde é que fica? Qual é a primeira vogal que eu tenho que colocar no prefixo? Ou seja, em todos os prefixos. O prefixo, que é aquilo que vem antes do verbo, os elementos que nós colocamos antes do verbo. Esses elementos que nós colocamos antes do verbo, qual é a haraka que vai levar? Qual é a vogal que leva? Será que é fatha ou kasra e dhamma? Então, a partir desta raiz, eu consigo entender de que todos os prefixos vão ter que levar fatha. E, em seguida, jim, em todas as conjugações, vai ter que levar sukun, neste caso, né? E lam vai ter que levar kasra, em todas as situações. Menos a mudança que ocorre vai acontecer no dhamma. Aqui no dhamma ocorre uma mudança. Então, olhando na conjugação do presente que nós falamos, portanto, o aluno consegue perceber onde é que acontece a mudança nas vogais quando for a conjugar, portanto, o verbo no presente, assim como passado. Então, quis trazer um pouco, ou chamar um pouco de atenção para que vocês, mais uma vez, recuperem essa aula tão importante que pode permitir ou facilitar, mais uma vez, vocês saberem e entenderem e conseguirem conjugar qualquer verbo árabe no presente, assim como no passado. Então, com base nesses segredos. Vamos, então, ao que nos interessa nesta aula de hoje. Primeiro, nós escolhemos este verbo, que é o verbo sentar. Então, para que possamos conjugar o futuro na língua árabe, nós precisamos
de três elementos. Três elementos. O primeiro elemento que nós precisamos é o presente. O presente. Que nós chamamos de al-mudari'. Al-mudari'. Al-zamanu al-mudari'. Al-zaman al-mudari'. Quer dizer, o tempo ou o verbo conjugado no presente. É a primeira questão, o primeiro requisito. Em seguida, quer dizer, este presente é o segundo requisito que eu preciso, então, é saber usar dois elementos fundamentais. Bem, isto por quê? Porque na língua árabe, o futuro tem duas divisões. Futuro próximo e o futuro longo. O futuro próximo, que seria praticamente o que vou fazer hoje, depois de algumas horas, ou amanhã, ou dentro desta semana, ou até dentro deste mês, por exemplo, esse chama-se um futuro próximo. Agora, o futuro longo seria aquele futuro ou aquela ação que eu vou executar, digamos, daqui a 1 ano, ou a 2 anos, ou alguns anos. Esse é chamado o futuro longo. Então, no que diz respeito ao futuro próximo, ou seja, aqui eu tenho a al-mudari' mais um dos elementos, ou sim, ou, neste caso, saufa. Sino com fatha. Então, eu preciso ter o presente e, em seguida, introduzir ou usar um desses dois elementos. Primeiro, sin é para o futuro próximo. Futuro próximo. Tá? Futuro próximo. E saufa é o futuro longo. Então, eu tenho aqui futuro próximo e o futuro longo. De uma forma tão simples, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se eu vou fazer uma coisa daqui a 2 horas, ou amanhã, ou dentro desta semana, ou dentro deste mês, por exemplo, como é que eu vou formar, então, esse futuro? Então, eu primeiro preciso conhecer o verbo no presente, tenho que conjugar o verbo no presente, e, em seguida, usar, portanto, um desses elementos. Preste atenção. Esses elementos não vêm depois do verbo. Na verdade, vêm antes do verbo. Ou seja, são os que nós chamamos de prefixos. Prefixo. Então, vamos começar com alguns exemplos muito breves. Eu tenho, então, o verbo no presente. Bom? Verbo no presente. E antes do verbo, eu preciso, então, dos elementos. Eu preciso usar um dos sinais do futuro. É isto que eu quis dizer desde o começo. Então, vamos lá ver. O que eu quero dizer? Eu tenho, então, o verbo jalasa no presente. Por exemplo, Ana. Ana. E depois, em seguida, o que eu preciso? Um desses elementos. Então, tenho aqui sin, com fatha,
eu vou unir com o verbo conjugado, então, na primeira pessoa do presente, né? Primeira pessoa do singular presente. Como é que fica? A ajlisu. Ana ajlisu. Lembra-se quando eu falei desta raiz? De que eu preciso manter, então, os movimentos em todas as conjugações do presente. Ou seja, reparem que alif na primeira pessoa levou fatha, jim, sukun, lam, kasra. E o sin no fim com dhamma. Este dhamma é invariável. Bem, não, é variável, queria dizer, me desculpe. Dhamma é variável. Eu passo que fatha, sukun e kasra são invariáveis praticamente. Então, aqui resulta igual a isto. Ana saadlisu. Saadlisu. Ana saadlisu por exemplo, Ana saadlisu fi sala. Fi sala. Eu sentarei na sala. Ana saadlisu fi sala. Eu vou sentar na sala. Vou sentar na sala. Quer dizer, a ação vai ocorrer depois da fala, não antes da fala, ou no momento da fala. Eu vou sentar na sala, mas ainda não sentei lá. Eu sentarei na sala. Pode ser daqui a alguns minutos, então é um futuro. Percebam daqui, o que eu fiz? O que eu precisei? Eu precisei o elemento do futuro próximo, que é o sin, com fatha, sa, mas o verbo conjugado no presente, adlisu, e aqui eu consegui formar uma frase. Ana sa-adlisu. O resultado fica este. Sa-adlisu. Então, eu tenho aqui o verbo, neste caso, num futuro, conjugado num futuro próximo. Se for num futuro longo, supor que daqui a um ano, qualquer, não importa. Bem, Ana, ou seja, eu vou seguir a mesma lógica. Então fica Ana mais saufa, né? Eu tenho aqui o prefixo saufa, mais o verbo conjugado no presente. Saufa adlisu. E a frase continua, digamos assim. Né? Deixa-me eu fazer assim para que possam, portanto, observar a frase. Então, eu tenho aqui Ana saufa adlisu. Então, neste caso, eu estou a afirmar de que eu sentarei. Pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 2 anos. Bem, então vamos usar, por favor, um outro verbo. Que ninguém pode sentar-se, digamos assim, ou ficar um ano sem sentar. Prometer sentar daqui a um ano. Então vamos falar da viagem. Eu vou viajar daqui a um ano, daqui a 2 anos. Como é que fica? Bem, eu espero que você que vai viajar, na verdade, no próximo ano, ou daqui a 2 anos. Então, anta saufa tusafiru. Tusafiru. Anta saufa tusafiru. Desculpe.
الضمة. أنت سوف تسافر في... E aqui eu preciso definir exatamente. É de viajar quando? في العام أنت سوف تسافر في العام المقبل. في العام المقبل. أنت سوف تسافر في العام المقبل. Então, tu ou você viajará no próximo ano. سوف تسافر. سوف تسافر. Você viajará, é um futuro longo. Eu tenho aqui o elemento do futuro, mas o verbo safara e o sáfiro, este verbo, sua raiz é safara, safara e o sáfiro. E o sáfiro. Safara e o sáfiro. E aqui eu tenho a raiz, no passado, assim como no presente. Safara e o sáfiro. Anta, saufa. E aqui tenho o elemento do futuro longo e aqui, portanto, o verbo conjugado no presente. E essa combinação, portanto, gera o chamado futuro na linguagem. Ou posso também dizer anta satusafiru. Satusafiru fil ami al-muqbil. Então, vão observar de que eu tenho aqui sa, sino com fatha, que é o elemento do futuro próximo ou futuro breve, e depois tenho o verbo tusáfiro conjugado no presente da segunda pessoa do singular. Entendemos? Então, a partir daqui, eu consigo formular o futuro que eu quiser. É só, portanto, usar um desses elementos que nós falamos e, em seguida, o verbo conjugado no presente. E assim, portanto, fica muito fácil. Então, o que eu recomendo ao aluno? Pegar um desses verbos, conjugar no presente. Primeiro, conjuga no presente. Em todas as pessoas. Em seguida, vai inserir, então, os elementos do futuro próximo, assim como o futuro longo. Ou saufa, para o futuro longo, ou sa, para o futuro próximo. E assim fica, o futuro fica formado. Então, na língua árabe, para simplificar as coisas, o futuro é o mais fácil que existe. Formar o futuro é o mais fácil que existe. Entenderam? Então, assim nós conseguimos. Até podemos aqui trazer mais alguns exemplos. Anti, por exemplo. Anti, né? Saufa. Saufa. Saufa tusafirina. سوف تسافرين غدا. أنت في بعد عامين por exemplo. بعد عامين. أنت, tu, neste caso a segunda pessoa do singular feminino, tu, gênero feminino. سوف تسافرين بعد عامين. Tu
ou você vai viajar depois de 2 anos. Ba'da, depois, amaini, 2 anos. Esse é o dual da palavra amun. Am significa ano. Amaini é o dual, então, da palavra ano. Então, neste caso, eu consigo formular, portanto, o futuro de uma forma muito, muito simples. Então, para terminar, eu preciso saufa mais o verbo no presente. Entendemos? Ou sa, né? Ou pode ser sa mais o verbo no presente. Então, neste caso, aqui eu tenho um futuro longo, e no caso de sei, é um futuro próximo. Futuro próximo. E assim nós terminamos, portanto, com a aula de hoje, onde, creio eu, com toda a simplicidade, mostramos como é que se forma o futuro na língua árabe. Muito bem? Na próxima aula, nós vamos falar do... Muito bem. Na próxima aula, vamos falar sobre o imperativo na língua árabe. Né? Muito obrigado pela atenção e não esqueçam de curtir as nossas aulas, por favor. Essa é a única contribuição que também eu gostaria de pedir a todos vocês. Muito obrigado. Até a próxima.